Olá, inicia-se então o capítulo 2, capítulo no qual vamos estudar os princípios de programação. Os princípios de programação são mais é do que uma forma de racionalizar o que você vai fazer na programação. Porque às vezes a gente vai programar um código, vai fazer uma lógica, sem antes ter percebido quais são as entradas, quais são as saídas, como é que é a lógica de funcionamento que concerne aquele projeto. Então, entenda um algoritmo, um fluxograma, como uma forma de ser um guia para você fazer o seu programa. A sua utilização não é obrigatória, mas é importante você conhecê-la para facilitar a sua etapa de programação. Eu costumo fazer um exemplo muito simples. Por exemplo, imagina que peça uma pessoa que nunca fez um bolo, fazer um bolo, tá? Um bolo qualquer, um bolo de laranja, vamos dizer. Se pedir para fazer aquele bolo sem ela ter uma receita em mãos, a tendência é que a probabilidade que haja um insucesso naquele projeto que é fazer um bolo é muito grande, muito alta. No entanto, se passarmos para ela um passo a passo, ou seja, a famosa receita de bolo, ou seja, para ela colocar tantas xícaras de farinha, tantas de leite, tantas de açúcar, etc., para que o bolo seja feito, não quer dizer que ela vá fazer um bolo excelente, mas a probabilidade de dar certo já aumenta consideravelmente. E é o mesmo caso aqui dos princípios de programação, do uso de algoritmos, do uso de fluxogramas para a construção do seu projeto. Existem alguns símbolos que já são utilizados tipicamente para representar um algoritmo fluxograma. Quais são eles? Temos aqui a elipse. Sempre que você quiser usar a elipse, você vai estar indicando que está começando ou está terminando o seu fluxograma. Temos outro símbolo aqui, que é o retângulo. O retângulo indica um processo, uma ação que o seu projeto está tomando naquele momento. Temos aqui o símbolo losango, perdão, temos aqui o trapézio. O trapézio é indicado para uma entrada de dados, ou seja, eu vou entrar com dados para o meu projeto, enquanto o losango é usado para uma tomada de decisão. Vamos ver aqui alguns experimentos para ficar claro o que foi indicado. Aqui temos a primeira experiência que é o que? Ligar um LED. Então, eu quero fazer ligar um LED do microcontrolador. Como é que a gente pode descrever isso a nível de fluxograma? Começa com uma elipse, indicando o início desse fluxograma. Aí dentro desse elipse vai colocar início. Aí temos aqui uma etapa, ou seja, uma passagem do início para o próximo processo. No caso, dentro de um retângulo, que indica o quê? Um processamento, uma ação no seu projeto, encontramos a frase liga LED. E finalmente, fim, para encerrar esse processamento. Então esse aqui é um fluxograma, é um algoritmo muito simples, que indica que nós queremos simplesmente ligar um LED. Porém, a gente pode complicar mais esse fluxograma, ou seja, colocar mais informações para que ele possa ficar mais descrito. Vamos ver aqui a próxima experiência. Essa experiência aqui é o que ela quer fazer, quer somar dois números. Então, começa com uma elipse indicando início, depois solicita o número x, veja que está representado através de um trapézio, depois solicito o número y, ou seja, eu peguei o valor x que o usuário quer somar, eu peguei o valor y que o usuário quer somar, e depois eu fiz uma variável z é igual a x mais y, então somei os dois números e armazenei em z. E finalmente, enfim, acabou o meu fluxograma, acabou o meu algoritmo. Então isso aqui já é uma experiência que faz a solicitação de números de forma externa, e em seguida soma-os e guarda a variável z. Finalmente aqui temos uma última experiência usando o fluxograma, que é um contador. A variável contador inicia em zero, logo após o bloco de início, uma elipse, e incrementa. Contador é igual a ele mesmo mais 1. Aí pergunta, contador é igual a 100? Se não for, ele vai ficar preso no loop até que essa condição seja verdadeira, pois quando ela for verdadeira, ou seja, contador for igual a 100, vai encerrar o fluxograma. Então, ao longo do nosso curso, a gente vai encontrar algumas experiências que vai fazer uso de um fluxograma. Vai ficar muito mais fácil você entender, visualizá-la com esse recurso, do que simplesmente ver o código diretamente, sem antes ter essa descrição. Ok? Em seguida, entramos no tópico álgebra booleana. O que seria esse álgebra booleana? Vamos entender. A álgebra booleana é o fato de utilizar praticamente três operadores para fazer lógicas em si. Quais são esses dois operadores? O operador e, o ou e o não. Tá? Aqui temos uma experiência bem interessante que vamos apresentar a vocês, que é essa aqui. Imagina uma situação. A situação é a seguinte: eu tenho aqui uma expressão A, uma expressão B e o resultado que é o C. Na expressão A pergunta, é sábado? E na expressão B pergunta, passa um bom filme?
Ou seja, a ideia da pessoa é o seguinte, ela só vai ao cinema se for sábado e se passar um bom filme. Então, é sábado, digamos que é falso. Passa um bom filme? Também é falso. Vamos ao cinema? Não, não vamos ao cinema, é falso. É sábado? É falso. Mas passa um bom filme. Vamos ao cinema? Também não. É sábado? Sim. Passa um bom filme? Não. Vamos ao cinema? Também não. É sábado? Sim. Passa um bom filme? Sim. Vamos ao cinema? Sim. Então veja que aqui nós temos uma operação de conjunção. Ou seja, a pessoa só vai ao cinema caso as duas condições avaliadas sejam verdadeiras. Ou seja, passa um bom filme e é sábado. Se passar um bom filme e se for sábado, a pessoa vai ao cinema. Então aqui nós temos o uso do operador AND. O operador AND é aquele que a saída é o resultado só verdadeiro, caso as duas expressões avaliadas também o sejam. Em seguida temos uma outra aplicação que é usando o operador de junção. O operador de junção é a operação OR, ou. Tá? Vejamos aqui o experimento. Vamos imaginar um exemplo composto de dois botões A e B. A saída C será verdadeira se algum desses botões estiver pressionado. Ou seja, se eu pressionar qualquer um dos botões, eu quero que a saída C seja verdadeira. Então notem, para todos os casos em que apenas um botão está pressionado, a saída C, que é o LED, também o fica. Então essa aqui é outra aplicação que faz uso da operação OU, operação que basta que uma das entradas esteja ativa para a saída também ficar. Outro caso é o operador não. O operador não é o operador de negação, ou seja, eu posso negar o resultado. Então, por exemplo, se eu for negar esse resultado verdadeiro, ele vai ficar falso. Se eu for negar esse resultado falso, ele ficará verdadeiro. Então, o operador negação, o operador não, ele simplesmente nega o resultado. Então, senhores, esses são os três operadores fundamentais de álgebra booleana. Quais são eles? Recapitulando. O operador AND, o operador OR e o operador negação. São eles que a gente vai encontrar diretamente na programação para fazer uma aplicação lógica em si. Pois bem, senhores, acabamos então o capítulo 2. O capítulo 2 se ateve a estudar os princípios de programação, especialmente a álgebra booleana e os fluxogramas. Peço aos senhores que revisem o que foi apresentado tanto na aula quanto leiam a apostila. Em caso de dúvida, fiquem à vontade de nos consultar. Nos encontramos na próxima aula. Até mais!